Olá, meus amigos, meus irmãos. Vou gravar aqui uma mensagem que pode chocar a muitos. Confesso que é uma mensagem que vai ser difícil muitos engolir. Mas aquele que compreender vai se libertar de uma tal forma que depois de muitos dias, como diz a palavra, lançar o pão sobre a água, e depois de muitos dias a pessoa vai compreender. Vai ter o resultado, vai ter a colheita. Olha que coisa inacreditável. Eu acabei de assistir um vídeo agora pelo YouTube, onde um padre, inclusive está no programa do Danilo Gentili, junto com um pastor, eles afirmam que Jesus não nasceu no dia 25 de dezembro. Talvez você que está ouvindo fale, não, mas isso eu já sabia. Claro, aguarde que eu vou concluir. Você vai entender uma coisa aqui que é incrível, como é falado muito fragmentada a palavra, né, nos templos, a gente não consegue ligar uma coisa na outra, nossa mente não consegue assimilar. Quando a gente sai de dentro desse sistema, para de comer lavagem, aí o pai começa a falar diretamente e a gente começa a perceber os textos, a comparar, né? Como eu já mostrei em várias mensagens, aí as parábolas todas dizem a mesma coisa. Mas agora vai fechar com chave de ouro o entendimento. Porque quando ele diz que Jesus não nasceu dia 25 de dezembro, ele está ali afirmando que quem nasceu dia 25 de dezembro é o Deus Sol. E o pastor que está junto, ele confirma que dia 25 de dezembro é comemoração ao aniversário do Deus Sol. Tudo bem, até aí a gente tenta engolir, né? Mas se não tivesse algumas passagens na Bíblia falando sobre isso, a gente passava desapercebido. Mas eu queria agora pedir para que você abrisse a sua Bíblia lá em Ezequiel, no capítulo 8. Lá o pai chama Ezequiel e mostra para ele a abominação que Israel estava inserida. Israel estava abandonando o verdadeiro marido para preferir os seus amantes. E ali é muito claro que o amante que Israel estava adorando era o Deus Sol. No capítulo 8 fala claramente lá que as pessoas estavam adorando o Deus Sol. Inclusive no verso 16 do capítulo 8 diz o seguinte: e levou-me para o átrio no interior da casa do Senhor, e eis que estavam à entrada do templo do Senhor muitas pessoas. Eles estavam entre o pórtico e o altar. Eram cerca de 25 homens. Eles estavam de costas para o templo e com o rosto para o oriente. Eles ali então, virados para o oriente, adoravam ao Deus Sol. No mesmo capítulo fala o nome desse Deus. Se você ler o capítulo todo, lá fala o nome dele, Tamuz. Isso está na Bíblia. Porque tem gente que fala que, não, isso não tem base. Como não tem? Está na Bíblia. Se a Bíblia tem verdade nela, então ali essa é uma das verdades. Mas o interessante de tudo é que a gente começa a abandonar a lavagem e começa a entender que tudo na palavra fala de uma coisa só. Tudo. Ela fala entre seguir ao Deus verdadeiro, que é espiritual, e seguir ao Deus falso, que é carnal. O mais interessante é que no capítulo 8, 9, o próprio capítulo 7 de Ezequiel, é interessante você ler tudo. Ali o Criador manda Ezequiel selar as pessoas que ainda não haviam sido seladas com este engano. Ou seja, que engano? Adorando ao Deus Sol. O Criador pede para Ezequiel selar as pessoas. E aí a gente começa a se lembrar do Apocalipse, quando fala que a besta iria selar as pessoas, né? Iria selar na testa, iria selar na mão. E a gente começa a se lembrar que lá no Apocalipse 13 fala que a besta, ela foi ferida na cabeça. Ela foi ferida, mas ela ressuscitou, surpreendendo a todos, e o mundo todo passou a adorá-la. Quando a gente lembra disso, a gente começa a lembrar da passagem da mulher samaritana,
quando o Messias disse: você teve 5 maridos, o que tem agora não é seu. A gente começa a assimilar as coisas e começa a lembrar que o marido da mulher samaritana era o Deus Sol. Ele não era o criador dela, mas ela estava seguindo, porque Israel estava inserido nesta abominação. Ela estava já selada, mas teve a oportunidade de conhecer a verdade através do verbo da vida, através do Messias. E ela pôde então buscar ao Pai em espírito e abandonar aquele marido que ela estava seguindo. E ali o Messias deixa claro, né? O sexto marido é o que ela estava naquele momento. Embora esse Deus Sol, se você for pesquisar na história, você vai ver que ele teve 6 nomes diferentes. 6 nomes diferentes. Olha que coisa mais interessante, gente. A gente começa a assimilar e começa a ver que tudo se encaixa. O Messias vem, liberta as pessoas no entendimento desta marca terrível que era adorar a um Deus físico, um Deus carnal, onde as pessoas praticavam rituais e tantas coisas para segui-lo, né? E de repente a gente começa a ver que o Messias é quem feriu a besta na cabeça. Com suas verdades, o povo começou a se libertar e voltou a buscar o primeiro marido, que Oséias disse no capítulo 2 que o povo voltaria a buscar. Só que lá Oséias diz que quando o povo voltasse a buscar o verdadeiro marido, haveria paz. As pessoas andariam no meio dos leões, todas as pessoas teriam intimidade uma com a outra, teria harmoniosidade. Mas percebemos que isso ainda não chegou, o sinal que as pessoas ainda estão servindo o falso marido. E o mais interessante, que eu queria que você prestasse atenção, é que vem o Messias, na época do sexto marido, fere na cabeça essa mentira da Babilônia, começa a libertar o povo disso, e com isso as pessoas começam a se libertar, e a besta ferida na cabeça, e ninguém mais acreditando nesse sexto marido, todo mundo abandonando para seguir o Pai no Espírito, e de repente vêm os lavradores e cumprem aquilo que o Messias disse lá em Marcos 12. Vocês me matarão para viver da minha herança. Vêm os lavradores, e ao invés de brigar com o Messias, eles resolvem unir-se. Pegam então toda a herança do Messias, adaptam a esse Deus que o povo já vinha seguindo há muito tempo, e dali para frente o povo começa a seguir o Deus falso, né, com a herança do verdadeiro. Toda a história, tudo que o Messias veio fazer, eles invertem, coloca a divisão da Bíblia no lugar errado para as pessoas continuarem na lei, né? Porque a graça começa quando o Messias ressuscita, mas eles colocam quando ele nasce, que é justamente para o povo continuar na lei, porque o Messias, enquanto vivo, cumpria a lei. E se nós quisermos imitá-lo, estaremos, infelizmente, nos vinculando com a mulher repudiada que é Israel. Já gravei mensagem sobre isso no meu canal, se você puder ouvir, ouça a mensagem: quem se casa com a repudiada comete adultério. Então as pessoas hoje estão, a maioria, adulterando, cometendo esse erro de se vincular à repudiada. Tem pessoas que têm marca de Israel no carro, né, bandeiras, como se fosse um triunfo. Porque infelizmente os pastores, essas pessoas, eles pegam o texto que fala que se casar com a repudiada, eles trazem para o físico, e as pessoas pensam que é no relacionamento no dia a dia, mas não é, é espiritual. Porque o Messias, tudo que ele falava era espiritual, porque ele é espírito, né? Ele se materializou para se casar com Israel, com aqueles que Ezequiel havia selado, os 144 mil que ainda não tinham se contaminado com a mulher, ou seja, com a prostituta que infelizmente estava enganando a muitos com o seu vinho e embebedando a muitos. Diz no Apocalipse que essa prostituta, ela é culpada da morte dos mártires, ela é culpada pela morte de Estevão, ela é culpada pela morte de Paulo, de Pedro, de João, de Oséias, de Isaías, de Jeremias. Ela é culpada porque ela chega a chamar Elias de atormentador. Ela chega a chamar Elias de atormentador do povo de Israel. E o que Elias queria era apenas libertar. Eu gravei a mensagem da viúva de Serepta. Quem ouviu pôde ver que Elias apenas queria libertar os viúvos. As pessoas estavam viúvos do Criador.
Eles estavam preferindo os maridos mortos ao invés de seguir o marido verdadeiro. Meu pai. E ele foi chamado de atormentador. Assim como eu posso ser chamado aqui ao gravar essa mensagem. Não tem problema, porque infelizmente as pessoas estão embriagadas e não conseguem perceber. Só vai entender essa mensagem quem não está mais embriagado com o vinho da Babilônia. Quem está com seus sentidos exercitados entenderá o que eu estou falando. Lá no Apocalipse 17, agora tudo se confirma. Lá João fala que existia uma besta com 7 cabeças. 7. Lembra que a mulher samaritana estava com o 6º marido? Ela estava servindo a 6ª cabeça da besta. Olha, gente, que profundo isso. Ainda viria a 7ª cabeça. Ainda viria. E no verso 8 de Apocalipse 17, ele diz o seguinte. Após ele falar que a besta tinha 7 cabeças, e ele fala que a 7ª era uma das 6. Olha que coisa inacreditável. Ele fala, a besta que viste foi e já não é. Ou seja, na época de João, essa besta havia perdido o seu poder, essa cabeça. Por quê? Porque foi ferida. As verdades do Messias a denunciou. Começou a levar o povo a adorar no espírito. E a besta começou então a perder o seu poder. Como já falei várias vezes, né? O caso lá de Zaqueu, que foi devolver pessoalmente lá o que ele devia. Ele não mais compactuou com aquelas práticas que Israel estava compactuando. Então foi liberto. Muitas pessoas estavam sendo. O rapaz que estava no meio dos túmulos lá, né? Vivendo entre os mortos. Também abandonou, foi adorar em espírito. E a besta começou a perder o seu poder. Só que aí fala assim, ó, que a besta que viste e já não é, ela há de subir do abismo e irá à perdição. E os que habitam na terra, cujos nomes não estão escritos no livro da vida, desde a fundação do mundo, se admirarão, vendo a besta que era, já não é, mas virá. Aqui há sentido. Quem tem sabedoria que entenda. As 7 cabeças são 7 montes sobre os quais a mulher está sentada. E aí ele conclui, ele vai explicando. Pai amado, é muito interessante a gente perceber que a besta, até a época do Messias, ela estava na 6ª cabeça. Após o Messias, após ele ferir ela ficou um tempo sem poder. E depois ela ressuscitaria e levaria o mundo à perdição, porque as pessoas iriam, de uma maneira muito mais enganosa, segui-la, porque agora ela carrega a herança do próprio Messias. E essa 7ª cabeça está aí hoje sendo adorada nos templos, em todos os lugares, em todas as esquinas. E o pior, eles usam um versículo, vinde a mim todos vós que estáis cansados, que o Messias falou, para levar as pessoas a esse ídolo. Poucos estão indo ao Messias espiritual, que não precisa de templos, que não precisa de nada dessas obras mortas, desses rituais. O Messias espiritual só precisa de uma coisa: que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Eu vim, falei a verdade, libertei vocês desse engano. Que vocês possam fazer o mesmo pelo próximo. Foi isso que ele disse. Mas infelizmente, a sua herança é utilizada para levar o povo para o ídolo. Eu não sei se eu deixei muito claro. Eu espero que sim. Pare para pensar. O Deus Sol, que lá em Ezequiel o Pai foi contra o povo estar seguindo. Hoje, nós temos um ídolo que comemora o aniversário na mesma data. Ou seja, por mais que fala, não, mas não é a mesma pessoa, não nasceu nessa data não. Gente, só estão trocando as identidades, porque infelizmente o povo continua seguindo na carne, adorando na carne. Poucos entendem o que é nascer do Espírito, porque infelizmente esse Deus não deixa as pessoas nascer do Espírito. É uma coisa tenebrosa, chega a dar medo. O primeiro marido, né, o primeiro amante do povo de Israel se chamava Tamuz. E o 7º marido, Jesus. Até a finalização é a mesma. Mas infelizmente muitos vão criticar e vão falar, esse rapaz está louco.
Eu só queria que você meditasse em tudo isso. Será que o Criador do Universo deixaria o seu filho ser vinculado a esse Deus Sol, colocando o aniversário no mesmo dia, carregando um sol em sua cabeça? É por isso que está escrito no Apocalipse que muitos seguiriam a imagem deste ídolo e outros seguiriam apenas o nome. A Igreja Católica segue a imagem e o nome. O povo evangélico segue só o nome. Lá fala, né, a prostituta e suas meretrizes, ou seja, existe a prostituta mãe, que embebeda o mundo todo, que fornica com os reis da terra. Basta ver aí os papas, tudo se envolvendo com os políticos, é tudo, né, é tudo muito íntimo. E nós vemos as igrejas evangélicas que saíram da Igreja Católica, mas não abandonaram as mesmas práticas e nem o mesmo ídolo, continuam servindo na carne, frequentando templos e mais templos. É uma coisa assim inacreditável. Fico feliz por chegar a esse entendimento, mas muito triste por saber que, infelizmente, Apocalipse 13 está muito correto. O mundo todo seguiu a besta enganadamente, porque ela era, né? Não foi na época do Messias, porque o Messias a entregou, a denunciou, mas voltou a ser após eles matarem o Messias e utilizam a herança dele para manter o povo selado no engano. Aqueles que não têm o selo deste ídolo em sua mente são aqueles que são selados pelo Espírito do Pai, porque o selo do Pai é espiritual e o selo deste iníquo é carnal. Hoje ainda é no Espírito, mantendo as pessoas na carne, mas o controle total ainda virá. Tudo porque, infelizmente, as pessoas não nascem do Espírito e não compreendem o mundo espiritual. É uma coisa muito forte, espero que quem ouviu entenda. Até o próximo áudio.